Oi, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de enxerto que a gente consegue usar. Então, assim, o enxerto que a gente mais usa, o enxerto mais comum, é o enxerto do próprio nariz. Então, tem muitos pacientes que falam, o Fred na minha cirurgia ele não usou enxerto. Eu sempre uso. Só que quando vocês não percebem, não tem nenhum corte na costela ou na orelha, é porque eu uso o enxerto do próprio septo nasal. O enxerto do septo, ele tem uma resistência boa, só que ele tem algumas variáveis. Às vezes, tem alguns pacientes que o enxerto é pequeno, o enxerto é curto. Às vezes tem alguns pacientes que o enxerto é muito fino. Então, quando você faz a estrutura com esse enxerto muito fino, ele não sustenta a ponta nasal. Vamos supor, se a pessoa tem uma ponta muito caída, na hora que eu coloco esse enxerto, ele não segura. Então, a ponta perde projeção com o tempo. A cartilagem de orelha é uma cartilagem que ela é mais mole e ela é toda torta. Normalmente a gente pega dessa região aqui, que é da concha nasal, então a gente não consegue fazer uma estrutura muito firme. Então, de novo, com esse exemplo, se for para ganhar a projeção de ponta, é difícil a gente usar esse tipo de enxerto. Agora, para a gente colocar uma cartilagem aqui no dorso, aqui nas laterais, que se chama spreader, com a cartilagem de orelha, dá. Se a gente quiser botar um cap, que é uma cartilagem que vem na ponta aqui, para ganhar um pouquinho de projeção, a cartilagem de orelha também é possível. Uma coisa que eu não falei da cartilagem do septo nasal. O septo ele é formado por cartilagem e por osso. Normalmente, pessoas brancas têm uma cartilagem muito grande e a quantidade de osso menor. Normalmente, os orientais, morenos, negros têm uma cartilagem menor e a quantidade de osso maior. Mas isso não é uma regra, tá? A gente já viu muitos pacientes que têm alguma variação. Mas a quantidade de osso a gente consegue usar para pouquíssimas coisas. Então, se a pessoa tem uma cartilagem pequena, eu já vou direto para a cartilagem da costela, que é a que eu tanto falo aqui para vocês. A cartilagem da costela, como é que funciona? A gente tem osso na costela, que vem lá de trás, faz toda essa volta até aqui, e tem um osso aqui no meio. A transição desse osso com esse osso aqui do meio tem uns bloquinhos de cartilagem. São esses blocos que a gente usa. Então, normalmente, quando a gente opera uma mulher que tem prótese de mama, a gente usa a mesma cicatriz da prótese de mama. A mulher que não tem prótese de mama, a gente também faz um corte no sulco da mama, porque a mama tem uma leve pitose, uma leve queda, então a gente pega nessa ruguinha que forma aqui e faz o corte bem em cima dela para minimizar a cicatriz. O corte é de 2 a 3 centímetros, às vezes pode ficar uma cicatriz, mas a gente tenta fazer nessa região para quando botar um biquíni, alguma coisa, não aparecer. Cartilagem da costela é uma cartilagem que ela é muito abundante, tem bastante, é uma cartilagem mais firme. Eu consigo fazer uma estrutura mais fina e mais firme com ela. Então, eu acho que quando a gente tem um nariz que necessita de muitos enxertos e o paciente não tem enxerto suficiente no septo, a melhor opção, na minha opinião, é a cartilagem da costela e não a cartilagem de orelha, como eu falei antes. A cartilagem da costela, o que eu tenho para falar de ruim dela? Ela é uma cartilagem que quando o paciente fica mais velho, ela pode se calcificar. Então tem um exame que a gente pede uma tomografia com uma janela específica que ela mostra exatamente o arco costal e a gente consegue ver os pontos de calcificação. Ela começa a se calcificar de cima, e vai descendo. Então, normalmente, um paciente com mais idade, a gente acaba pegando uma cartilagem mais baixa para não pegar ela. Algumas vezes ela está bem calcificada mesmo. Ela virou um osso completo. Assim, já teve até alguns casos que eu mostrei para vocês que eu tive que fazer o nariz com praticamente esse osso. Obviamente que a gente tem que fazer algumas coisas diferentes, né, para não prejudicar o paciente, mas é possível fazer. Dá mais trabalho, muito mais trabalho, não é o ideal, mas já fiz. Agora, uma outra coisa, é uma cartilagem que ela causa um desconforto maior do que no septo nasal. Então, o paciente que faz, alguns pacientes ficam na primeira semana aí com um pouquinho de dor, tá? Então, tem esse desconforto. E quando a gente usa muito enxerto, a gente se preocupa muito com a infecção. Não tem rejeição, é uma estrutura do seu próprio corpo, mas a gente tem muito medo com infecção. Então a gente pede muito para o paciente manter muito os cuidados de lavagem nasal, não ficar botando a mão no nariz. Tem estudos que mostram que pacientes que têm animais em casa, cachorros, pets em casa, têm um pouco mais de infecção. Então a gente fala assim, evita do cachorro lamber o seu rosto, evita de passar a mão no cachorro e pôr a mão no rosto.
coisas como a gente entrar no banheiro com o celular, passar álcool no celular algumas vezes ao dia. Então tem vários detalhezinhos que a gente segue para justamente vocês terem uma recuperação adequada, certo? Acho que eu falei tudo. Tem alguns enxertos também que não são do nosso corpo, tipo enxerto de porex, enxerto de silicone, que era usado antigamente, que na minha opinião não são legais para fazer o nariz, tá? Na minha opinião, e de acordo com a literatura, o que é mais seguro para fazer o nariz são materiais do nosso próprio corpo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá bom? Obrigado, valeu, gente!